eu percebi assim, do diagnóstico, eu percebia sempre, toda a vida eu percebi que eu tinha algo diferente. A gente está aqui hoje com o Pedro. O Pedro, a gente quer saber da onde que veio a sua paixão pela arte, pelo papel e lápis, né? Que foi o que você comentou que você gosta, que você curte. Se apresenta aí, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, primeiramente, boa tarde, né? A minha paixão pela arte, pelos desenhos aí, na verdade, começou, desde pequeno, mais ou menos uns 5, 6 anos de idade aí. Eu lembro que eu gostava bastante de prestar atenção, não necessariamente as paisagens, mas as edificações. Tanto que eu me formei até em arquitetura, né? Acho que eu não lembro se eu comentei sobre isso. Mas eu tenho a formação de arquiteto, né? Porque eu gosto muito de prédios, edificações, assim. E eu gostava de prestar atenção nesses detalhes e já botava no papel aquilo, mesmo que saía tudo torto, né? Mas desde pequeno, realmente eu já gostava de pegar, captar detalhes de edificações e já passava para o papel. E fui crescendo com isso, né? Gostava de mexer bastante com papel carbono, que você pegava, transferia a foto assim, de uma pessoa, um rosto, e pegava, passava só o contorno, né, no papel. Adorava fazer isso. Logo no primeiro ano eu descobri que eu gostava do realismo. Tinha uma disciplina lá própria de desenho artístico, né? E lá eu comecei a pegar e fazer, e arriscando e fazendo, começar a fazer luz e sombra, por aí vai, e aí desde então fui desenvolvendo cada vez mais nisso, né? Sim, hoje eu sou apaixonado e levo isso pro profissionalismo também, não apenas como um hobby, né? E quem quiser ter aula com você, como que faz para entrar em contato? E pode ser qualquer pessoa, criança, adulto, como que é? Especialmente, assim, geralmente eu pego crianças dos 7 aos 14, né? Mas eu dou aulas para adultos também, tá? Eu tenho essa exceção também, não tem problema, tá? Ninguém é caso perdido. Não, ninguém é caso perdido. Né? Então, assim... E seu desenho, pessoa de pauzinho, assim? Eu vou ensinando as técnicas, a gente vai pegando as técnicas, dá para ir ensinando passo a passo aí como desenha corpo, como desenha, né, o rosto, né? Já pegando assim bem o básico, né? E pegando e treinando, né? E assim, quem quiser fazer a aula pelo WhatsApp, né? Que é 14 99674 7878. 996747878. Para quem tiver interessado em aulas, quem quiser encomendas, porque eu faço por encomendas aí também retratos, caricaturas, né? Logotipos, aí tudo isso, um pouquinho. Perfeito. Você e a Lívia, como se conheceram? A gente se conheceu na faculdade, ela fazia fisioterapia enquanto eu fazia arquitetura. Ela estava no primeiro ano, eu já estava no quarto ano. E a gente se conheceu através, na verdade foi bem curioso, né? Porque eu estava entregando um desenho para uma amiga dela de sala, né? No dia, né? Foi numa noite de sexta-feira. E curiosamente eu entreguei para amiga dela. Eu não lembro se eu dei de presente, se eu vendi, eu não lembro mais. Isso foi em 2011, né? E a amiga dela apresentou ela, né? Então a gente foi começando a se conhecer ali, trocar ideia. Na época era MSN, né? Então a gente conversava toda noite, foi bem legal. E aí foi conhecendo e hoje estamos juntos aí há 13 anos aí. Foi uma trajetória aí. Com altos e baixos aí, mas todos têm, né? Mas estamos aí. Né? Legal. Até hoje. Sobre o autismo, tem uma questão também da seletividade alimentar, que é importante falar também. Tem algumas coisas que a gente associa, imagina outras coisas. Então, por exemplo, não sei, vamos dizer assim, pode parecer nojento falar, mas depende da forma que corta a cebola, da forma que ela é cozida. Eu não consigo comer porque aquilo visualmente me associa a verme, sabe? Umas coisas assim. Isso faz parte do autismo também, isso é uma característica. Então tem certos alimentos que eu sou restrito por causa disso. Não consigo engolir, nem sequer na boca muitas vezes. Agora o que acontece curiosamente com a carne especificamente é isso.
não digere, eu não tô conseguindo mais tanto digerir. Uhum. Tá bem, o que eu tô conseguindo é uma carne moída. Você associa alguma coisa, assim? Tem alguma coisa que... Em relação à carne, eu acho que até que não tem nenhuma associação, nada. Eu acho que o corpo mesmo já não está aceitando. Eu acho que a tendência futuramente é eu virar pelo menos vegetariano. Sim. Eu comecei assim também, não conseguia comer carne de churrasco porque também não estava descendo legal. Tava começando a não ir mais, pesava. Tava comendo por costume, porque as outras pessoas comem, né? E a hora que eu prestei atenção, não tô comendo porque eu quero comer. Eu falei, então não vou comer, você não quer comer. Será que eu tô fazendo por mim ou pelos outros? Exato. Porque ele não estava falando quadro, ainda, né? Aí pediram para eles fazerem um quadro em casa, colocar lá as imagens das coisas que ele gosta e ele aponta no quadro ao invés de incentivar ele a falar. Ele não é verbal? Ele não... Agora não tinha falado, ele tem 3 anos, né? Tá. 3, 4. Aí eles falaram, não vamos fazer esse quadro não, ele tem tempo para falar ainda. E aí ele começou a falar. Que uma das características realmente é a demora para aprender a falar. Eu tenho um que já é adulto, mais velho que eu e não fala, assim, né? Já é um grau, tem uns que são mais severos, tem uns graus mais severos, né? Realmente. E tem esses assim, né, que são sensíveis e, tipo, se dão muito bem, por exemplo, em artes, a gente, nossa, então, viu que é o hiperfoco, que é um hiperfoco que eu tenho, a arte, o desenho é um hiperfoco, né? Realmente é uma parte que destaca mais e que a gente tem mais facilidade naquilo, realmente, né? Então é uma característica também. Que legal, que interessante. Conta pra gente como que foi o diagnóstico, o que você ou se você percebeu antes de ser diagnosticado, porque às vezes pode acontecer, né? Não sei. Eu percebi assim, antes do diagnóstico, eu percebia sempre, toda a vida eu percebi que eu tinha algo diferente. Eu não conseguia me socializar com os pessoal da escola, né, a criançada. Eu era bem isolado, me sentia mal em me enturmar com o pessoal todo, interagir, né? E eu não sabia porque, só sei que eu não gostava, era muito tímido, muito envergonhado, assim, entrava até em pânico mesmo, né? Então, assim, cresci com isso, minhas notas, eu lembro que não eram muito boas, assim, eu tinha muita dificuldade de processar as informações do conteúdo das matérias, né? Tinha aquelas que eu já tinha um pouquinho mais de facilidade, dependendo, matemática, por exemplo. Artes, né? E artes sempre foi 10, não adianta, artes sempre tirei 10 no boletim. Eu acho que eu nunca tive nem 9,5. Mas na faculdade mesmo teve muitas situações, principalmente de imprevistos, que eu tinha muita dificuldade de lidar. Na verdade, tive que lidar com isso sem saber, sem o diagnóstico, né? Quando começou a falar desse tema um pouco mais em telenovelas, em programas de TV, aí começou a debater um pouco mais, assim, estudar, ter mais estudos aprofundados sobre esse tema. Aí que eu comecei a ver, analisar, eu percebi que muita coisa tinha a ver com minha sensibilidade, com coisas que eu percebia e que a maioria das pessoas não percebiam. Por exemplo, gostar do movimento giratório, né? Eu sempre gostei de ver ventilador rodando, de ver, né, umas coisas assim, ver roda girando, movimento giratório. Tinha dificuldade com barulhos, ruídos de moto, motocicleta, né, a ponto de tampar o ouvido. Isso tirava totalmente meu raciocínio. Do que eu estava assim concentrado, focado, desfocava na hora e tinha dificuldade de focar, até hoje assim, né? Agora, como foi parar o diagnóstico? Bom, minha mãe sempre percebeu isso, né? Nessas diferenças em mim. Eu passei na infância por 3 psicólogos, mas ninguém diagnosticou. Não se falava, né? Nunca se falava nisso. E aí o diagnóstico veio quando minha mãe falou, é bom o Pedro ir atrás disso tal, vamos ver, porque pra mim ele é autista, né? E realmente começou... já percebia, né? Isso me realmente fazia muito sentido, de acordo com o que eu via, os relatos aí, aí eu comecei a ficar interessado nisso. Então primeiro eu passei por uma neuro, né? Aí a neuro me indicou para uma fonoaudióloga. Então, na verdade, foi através da fonoaudióloga que eu tive o diagnóstico. Ela me fez o relatório, tudo, passei tudo para ela, como foi minha infância, na escola, dentro de casa. Ela chegou no diagnóstico, nessa conclusão, né, através de outros testes também, que eu fui submetido também.
E isso eu já estava com 29 anos. Então foi assim, eu não falo que foi tardio, eu acho que foi no tempo que tinha que ser. Sim, a gente Então, acredita nisso também. É o tempo certo, né? E eu acho que é isso. Então, depois do diagnóstico, disso eu acho que minha vida andou mais, assim, eu comecei a me aceitar mais, aceitar como eu era, um pouco mais, né? Muita coisa eu comecei a ter, encarar de frente muitas situações, um pouco mais de coragem, vamos dizer assim, né? Sim. Claro que sempre vai ter as dificuldades, né? Mas depois do diagnóstico eu aprendi a me aceitar melhor, digamos. Então foi outra vida, assim, foi outra... Cara, fraqueza vira força, né? Foi uma força interior que veio, assim, depois disso, muito grande. Então foi isso, né? Legal. Massa. Gratidão por compartilhar essa Eu ia história. falar exatamente isso, gratidão por Eu compartilhar. agradeço, que isso, eu que agradeço por poder falar tudo isso. E assim, se alguém, né, estiver assistindo no YouTube agora e tiver algum caso que ache que pode ser, o que você aconselha a fazer? Assim, como uma criança, ou um adolescente, ou até um adulto? Olha, para as crianças, os pais que percebem ou desconfiam, vão atrás. E não tenham medo do diagnóstico, porque muitos pais têm medo, por exemplo, como que meu filho vai ser no mercado de trabalho, na relação amorosa, se vai arrumar uma namorada, uma esposa, sabe assim? Eu já fiz palestras falando da minha história. Faz um tempo que eu tô sem fazer, preciso voltar. Mas a principal dúvida que os pais tinham e o receio eram esses, né? Como que será o futuro? Na verdade, eu digo assim, acreditem nos seus filhos, eles têm um futuro brilhante. Eles são gênios naquilo que eles têm a capacidade, sim. Eles não são incapazes, eles não são defeituosos, eles não são deficientes. Né? O autismo não é uma deficiência, eu não enxergo como uma deficiência. Né? Eu vejo... São diferentes, né? São apenas... São diferentes. Como todos nós temos, cada um tem algum diferencial na vida. E o autismo... Que o humano gosta de rotular tudo. É muito rótulo, um pouquinho de rótulo, mas eu acho que todos temos, né? Talvez o autismo seja um pouco de um rótulo também, eu até acho isso. Mas, assim, eu não vejo um diagnóstico clínico, vamos dizer assim, eu não vejo uma deficiência... É uma condição neurológica especial? Mas não é algo que te deixa incapacitado de nada, muito pelo contrário. Então, acreditem nos seus filhos, né? Pais e mães aí que têm esse receio. Seus filhos vão longe, vão decolar. Sim. E não falar sobre não vai ajudar, né? Não exatamente. Vai mudar nada. Exatamente. E para quem já é adulto e desconfia de algo, vai atrás, não tenha medo. Não tenha medo do diagnóstico. A gente não é doente, eu não me considero doente, não me considero deficiente, nada disso. Né? Hoje eu vejo que assim, eu posso ir muito mais longe, que talvez eu não tenha descoberto ainda quão longe a gente pode ir, né? Acho que todos nós, né? Todos nós podemos acreditar um pouco mais e decolar e seguir em frente. Nossa, inspirador. Gratidão. Eu que agradeço, gratidão, toda minha.